vale muito a pena olhar é o pessoal dos Emirados Árabes Unidos. Eles têm um modelo, um framework chamado Altaric, de Open Finance. Inclusive, eles têm um portal muito similar ao do Reino Unido, que foi a base do Brasil. A gente tem uma infraestrutura de pagamentos instantâneos que quando você adiciona a camada de dados na infraestrutura do Open Finance, é poderosíssimo. E eu entendo que a gente ainda vai ver mais avanços do Open Finance a partir da ponta de lança aqui com o Pix. A velocidade com que tudo relacionado a IA está acontecendo, né, no mercado, cara, assim, tá superando a previsão de muita gente, né? Até o Campos Neto, antes, né, dele deixar o cargo, ele já vislumbrava também essa possibilidade. Olá, sejam muito bem-vindos. Mais uma edição aqui, Fintech Fusion, podcast da BFintex. Estamos aqui com Bruno Diniz, meu amigo Bruno Diniz. Tudo bom, Bruno? Prazer estar aqui, meu cara. O prazer é nosso de receber você, uma pessoa emblemática no cenário de fintechs do Brasil, né? E para quem não conhece, o Fintech Fusion é o podcast da BFintex. Você caiu de paraquedas aqui, é a primeira vez que está assistindo, maratona desde a primeira edição, para você acompanhar todas as novidades do mercado de fintechs, a atuação da BFintex nesse setor. Os convidados são pessoas que fazem parte do nosso dia a dia e sigam acompanhando. Além disso, também tem o Fintech Talks, né? Pô, também, obrigado. Também é outra fonte interessante. O podcast da BFintex é o segundo maior podcast do Brasil, ficando atrás apenas do Fintech Talks, né? Mas sem delongas, vamos lá, Bruno. Como é que tá a vida? Tá tudo bem? Maravilha, meu cara. Melhor agora falando aqui com vocês aqui no podcast. Eu fico até meio assim de perguntar quem é você, porque todo mundo já te conhece, cara, pelo menos do nosso público, né? Nem tanto, a gente sempre não pode assumir isso como uma máxima, né? Mas enfim, é que eu atuo em tantas vertentes diferentes que talvez as pessoas me conheçam de algumas delas, né? Então tem a parte de produção literária, dos livros que eu produzo, colunas também do que eu escrevo. Atualmente agora ocupando o cargo de conselheiro independente do Open Finance Brasil, então tem mais essa frente de atuação. E com minha consultoria, a Espirala e o podcast. E o podcast Fintech Talks. Fintech Talks. Então a gente que eu já tive o prazer de estar lá. Foi bom, eu te agora receber eu tô lá. retribuindo o convite com você aqui com a gente. Maravilha, falando bastante de ecossistema, depois até vale o episódio o pessoal conferir, falando bastante sobre ecossistema, não só Brasil, mas esse benchmark mundo, como você também roda bastante, a BFintex faz esse trabalho muito bem feito de buscar o que está acontecendo, fazer as colaborações internacionais também, enfim, a gente cresce muito nesse sentido. Mas é basicamente isso, assim, são diferentes frentes, todas convergindo no mesmo papo, que é inovação financeira, que é a temática que eu gosto, que eu vivencio. Minha hora extra se confunde, meu tempo livre se confunde um pouco com essa atuação, você sabe bem. Que é isso. Então, é um pouco do que eu faço. Mas legal, então eu vou fazer o seguinte. Eu já conheço a sua história e eu vou falar aqui do dia que eu te conheci. Boa. E dali em diante você fala por que chegamos aqui, tá? Show, vamos nessa. Mas eu lembro que foi mais ou menos 2015 ou 2016, não lembro o ano precisamente. Acho que foi 15. 2015. Foi. Teve um encontro. Na Waira. Na Waira, esse, mano. Inesquecível o encontro, né? Cara, a casa tava cheia. Tinha vários fintequeiros lá, né? E as empresas que estavam começando, despontando. Só high level, assim, né? Sim. Os venture capitals estavam lá também. Ali que eu vi o movimento fintech no Brasil efervescer. E acho que foi a primeira vez que a gente deu um shake hands. Falou, ô Bruno, beleza? Prazer, eu sou o Diego, tal, não sei o quê. Foi. A Startup tava naquela pegada Startup tava começando, o crowdfunding no Brasil tava começando também, com Brota, Exceed, né? Sim. Então, assim, me fala o que aconteceu de lá pra cá, cara. Show! Não, muito legal, cara. O que acontece, né? Assim, eu fui também trazido para esse mundo. Eu vim no mercado financeiro tradicional, né? Então eu comecei como trainee ali no Unibanco e tal, e depois teve fusão com o Itaú, e passei por mais alguns bancos médios. Mas desde ali de 2011 eu já me envolvo com a cena fintech aqui de São Paulo. Eu sou de Minas, na verdade eu mudei, né? Eu cobri ali na região de sul de Minas e Belo Horizonte, na época que eu estava trabalhando na área de wealth management ali do Unibanco e do Itaú. E no final das contas, assim, cara, eu comecei a ver os fóruns que eram criados aqui o BR New Tech, por exemplo, que era um que a galera sempre falava que foi o Flávio Pripas, a Bad Young, que era da 500 Startups, algum pessoal, Henri Sier também, que hoje fala muito de China também, que é meu amigo. Então, o pessoal ali tinha criado um núcleo para fazer meetups
E tinha um outro também que eu esqueci o nome, que era um camarada que fazia, às vezes, tem um pub que eles faziam meio que umas rodadas de Eu pitch. lembro, eu já fui Você nesse já foi pub, nesse também, né? Eu lembro disso. Exato. Então também tinham esses aí, eu me envolvendo e tal. Então, durante o dia, trabalhando como banker, aí à noite eu fazia essa parte também, acabei fazendo mentorias. E ingressei também no programa Startups Brasil, foi na época que o Brasil, aqui no o governo, teve aquele movimento de começar a tentar criar polos de inovação, fomentar polos de inovação em diferentes lugares, né? Então tinha na região sul, então eles faziam isso através de suporte das aceleradoras das regiões. Algumas vingaram, outras não. Então, Sim, eu lembro, Startup Farm, Uau, acelerador. Exato, então foi um pouco desse negócio. E eu fui um dos mentores dessa época, né? Então, a coisa foi amadurecendo até que em 2013 eu entendi que tinha um movimento de inovação financeira, porque BR New Tech e esses outros fóruns eram sobre startup de uma forma geral. A gente falava que era startup financeira, né? Que não era tão fintech mesmo em si. O nome foi pegando depois, né? Mas eu comecei, de fato, depois de muitas conversas, em 2015, a fazer os eventos. Então, foi esse evento que eu fiz, que também chamava Fintech Talks, era formato presencial. E nesse também veio o gatilho estopim para que eu deixasse o mercado financeiro tradicional e me ingressasse no mundo de consultoria para esse espaço. Cara, foi um ambiente de muita evolução, né? Você bem sabe aí, principalmente quando a gente retoma o ponto de vista jurídico, né? A parte da regulamentação das instituições de pagamento foi em 2013. Nubank também data dessa época, né? O Nubank surgiu exatamente nessa época. Saiu a lei de pagamentos do sistema do SPB, o Nubank lançou. Exato. Então, tinha sido orientado. Na época, acho que era o Pinheiro Neto que orientava e que orientou nesse movimento, né? Que, para mim, foi o marco ali das fintechs. Foi Já existia alguma coisa antes? Sim. Mas dali pavimentou a estrada, dali para frente. Você viu todos esses. E na época também tinha o Banque Fácil, né, que era do Sérgio Fúrio, que depois virou Creditas, também ali em 2010, um pouco antes. Mas a gente evoluiu muito no cenário regulatório. Você também acompanha bastante, a gente acompanhava na época como outros países, a gente estava falando agora em off do México, que eles também tinham o movimento associativo do setor começou a surgir. Colômbia também. Colômbia. Com o Edwin. Exato. Então, o mercado começou a tomar forma, os atores foram aparecendo, as regulamentações viabilizadoras também, as infraestruturas, no caso do Brasil, que a gente avançou muito. Então, assim, quando a gente olha de lá para cá, parece um outro mundo, cara, assim, de verdade. Tanto do nível de experiência que o usuário tem hoje, a possibilidade de alternativas, tudo isso colaborou para que a gente subisse muito a barra do mercado, né? Então, o mercado ganhou com isso. A gente viu as instituições todas, de uma forma geral, sendo forçadas a entregar o seu melhor. E a sociedade ganhou com isso. A gente hoje no Brasil, quando a gente pega a questão de bancarização, é um assunto que, perto de outros países da América Latina, a gente está muito na frente, né? Até do mundo, diria. Né? E agora a gente está numa rota de amadurecimento, né? De infraestruturas, como é o caso do Open Finance também. O próprio Pix, que tem um roadmap bem interessante quando a gente olha para frente, Drex. Enfim, é muito bom a gente poder olhar para trás e ver que daquele tempo para cá a gente só seguiu avançando e esse ambiente foi se tornando maior, né? E é muito gratificante ver essa evolução. Legal. Não, e o pessoal não sabe, mas você estava lá quando a AB Fintechs foi fundada também, né? No grupo de pessoas ali, quando surgiu. Foi em 2016, mais ou menos. Foi 2016, né? Foi um evento que... Um dos primeiros foi no Oxigênio, né? Também teve... E aí isso foi meio que tomando formatos. Então foi muito legal poder ver esse começo, né? Porque é o começo da organização do segmento, né? Novos entrantes tentando ali aglutinar, arrumar. E hoje em dia, quando eu vejo a atuação da AB Fintech super relevante em Brasília, nos foros, lutando pelas pautas que levam aí a concorrência, a inovação, perpetuando aquilo que a gente viu e que também já teve na agenda do BC, né? Até mesmo na época do Ilan, até antes mesmo do Campus Neto. Com o BC+. BC+, aí depois BC hashtag, né? Então, eu entendo que hoje esse é um pilar muito importante do regulador, né? Muito já foi feito. A política de portas abertas hoje, que é muito mais fácil a interação, a forma como tanto o BC quanto a CVM organiza as consultas públicas, como ela comunica, dialoga com o mercado, recebe feedback. Né? Então, não é aquela coisa muito top-down, sabe, assim, sem discussão. É uma discussão que ela é muito amadurecida nisso. E as entidades que fazem parte
desse ecossistema são muito importantes, né? Como Sim. o caso da BFintex aqui. Não só a BFintex, né? Também tem que Sim. dar valor a todas as outras associações, Sem a dúvida. Bipag, a Branet, Zeta, né? Eles Sim. fazem um bom trabalho também. Mas legal, a gente te chamou aqui, não só porque você é meu amigo, não só porque estamos retribuindo o convite que você fez para a gente estar lá no Fintech Talks, mas especialmente porque você foi nomeado, né, conselheiro independente da Associação Open Finance Brasil, né? Sim, sim. Que entrou em vigor em janeiro desse ano. E você iniciou suas atividades aí nos últimos 2 meses, né? Sim. Mas antes de entrar nesse tópico, assim, me fala um pouco, assim, como que você iniciou a sua jornada no Open Finance? Legal. Ou Open Banking, né? Porque você também foi um dos primeiros a trazer esse assunto pro Brasil, né, cara? Sim, assim, ó, quando a gente vê, por exemplo, algumas pessoas, o próprio Melf que apresenta aqui também, Isso. outras vezes, o Melf com o Banks Lab, ele também estava muito ligado, Sim. Labs Bank, né? Eu acho que, Labs Bank. que ele ficava vendo muito. Eu lembro, eu conheci o Melf nessa época também. Mas o grande ponto é que quando... Aí, Melf, cadê você? Saudades. Brincadeira. Nos próprios eventos que eu já organizei do Fintech Talks, a gente já pautou também a discussão de Open Banking. E eu lembro de forma emblemática, uma vez até com um representante do BC, onde a gente falou sobre, e com o Open Banking, como é que você vê? Aí a pessoa falou assim, o que é? Aí eu falei mais ou menos. E ele falou assim, isso aí vai demorar. Vai demorar. Tipo, isso era 2016, mais ou menos, 2017. E quando a gente foi ver, as discussões amadureceram até que veio a consulta pública em 20, né? Na verdade, em 19, né? Foi finalzinho de 19. E eu acabei me envolvendo ainda mais nesse mundo, nesse período ali, no finalzinho de 19, quando uma associação britânica que lida com o assunto, que é a FData, Financial Data and Technology Association, eles tinham uma cadeira no Open Banking Limited, que é a versão do que eles têm ali de Open Banking, que tem uma estrutura de governança, e os novos entrantes ficavam sendo representados por essa associação que surgiu para isso. E eles estavam fazendo uma expansão global em outras regiões, né? E conversa vai, conversa vem. Eles me propuseram para poder ser o diretor América Latina deles. Então, foi quando, em começo de 20, então, final de 19 eu já comecei a conversar com eles. Começo de 20 eu assumi essa função, aí a gente também respondeu a consulta pública que tinha lá. Uma das sugestões era começar chamando Open Finance, inclusive, a gente colocou lá, porque já era um papo que já estava rolando lá, ele já tinha o Open Banking desde 2018, 5 anos atrás sendo trabalhado, depois de 2018 Go Live, e eles já estavam pensando em como transpor isso para ampliar além do escopo de banking para o mercado financeiro, né? Então, a gente já propôs aqui, até porque o Brasil já tinha essa ambição no escopo maior. Mas, enfim, isso é semântica. Sim. mas aí eu tive esse trabalho, tive junto com algumas associações, dando um suporte, trazendo também muito do que a gente via dos modelos britânicos e australianos, que eram os mais avançados que a gente tinha na época, né? E aí eu fiquei de lá, de começo de 2020 até final de 22 ali, início de 23. Então, eu pude passar por esse período que era muito mato alto para ser cortado, né? A estrutura não era definitiva que a gente vê hoje, tanto que a gente teve inclusão de mais associações dentro do grupo, né? Que compõe ali a estrutura diretiva da... A associação ganhou personalidade jurídica, de fato. Agora tem um CNPJ, Tem um CNPJ e eles acrescentaram mais um consultor independente, já havia um. E aí, no processo eleitoral, acabei sendo indicado pela OCB, que é a cadeira das cooperativas. E recebeu o nosso voto também. E recebi o voto de vocês, mas eles que conversaram comigo e fizeram a indicação. E no final acabou que é um processo de votação e acabei levando. Então, muito satisfeito em poder ter visto o processo do início disso, né? Depois de 23 ali, eu fiquei 23, 24 fora e 25 retornando, com desafios que são outros. É muito mais, talvez, um jogo de amadurecimento dessa infra. Algumas discussões um pouco mais conceituais e mais difíceis já ficaram de lado. E agora, numa rota de amadurecimento, pensar como que a gente envolve mais a pessoa jurídica, né? Que você pensa, por exemplo, na realidade britânica, a pessoa jurídica foi um dos drivers para crescer. Aqui a gente está muito na pessoa física ainda. Então, como seguir avançando com uma infraestrutura que é referência global e que tem um impacto tremendo dado a população do Brasil e tudo que a gente tem de desafio aqui que ela ajuda a resolver, né? Não, com certeza. Eu lembro que no início da BFintex, quando a gente começou a ter as primeiras interações com o Banco Central, o assunto Open Banking, na época, Open Finance hoje, ele era
debatido, né? Mas igual você mencionou, não, isso aí vai demorar um pouquinho, mais pra exato. frente, então não sei o quê. Aí chegou um momento que a Lei Geral de Proteção de Dados estava sendo debatida no Congresso e a gente também conversou com o Banco Central e falou assim, ó, a LGPD tá para sair, né? Aí a gente recebeu mais ou menos um recado parecido com algo assim. A hora que sair a LGPD, a gente começa a discutir o Open Banking. Sim. E batata. Assim, saiu a LGPD, passou ali o período de vigência, de pré-vigência, né, que é o vacatio legis que chama. O Banco Central chamou as associações de vários, não só a BFinTechs, né, umas 20, quase 30 associações, para eles comunicarem que eles iam começar as discussões. Isso foi em 2018. O Melf estava lá com a gente. Sim, a Ingrid estava lá com a gente, Sim. né, que teve o seu podcast recentemente. Sim. Eu lembro que foi mais ou menos em 2018. Boa. Mas legal, de 2018 para cá, o Open Banking virou Open Finance e ganhou tração, Sim. certo? Eu tive recentemente, uns 2 anos atrás, no Reino Unido, e já se discutia que o Brasil passou o Reino Unido 2 anos atrás. Sim. O que você enxerga aí como força motriz dessa velocidade? Por que o Open Finance brasileiro, seguramente eu posso dizer que já é o maior do mundo? O que você acha que foi o ingrediente secreto disso tudo? Bacana. Eu entendo que tem alguns elementos, tá? Um dos elementos diz respeito, inclusive, a como foi montado... Primeiro, a gente tem uma infraestrutura de compartilhamento de dados, né? Acho que a forma como foi articulado junto com as diferentes associações, ou seja, todos os bichos aí que têm essa selva financeira, que eles estão representados aqui dentro da estrutura e algo colaborativo, é ecossistêmico. Então, isso foi muito bem trabalhado. Tanto que, quando eu tive esse cargo da F-Data aqui na América Latina, a gente vê a dificuldade que é de outros países conseguirem achar esse meio... Tem que ter uma convergência muito grande entre os agentes. Muito, né? cara. E às vezes é uma questão de modus operandi, é como... Tradicionalmente já se enxerga a infraestrutura pública, são várias coisas, né? Então, enfim, a gente acertou nisso. Outra coisa, a gente acertou por causa do próprio Pix, tá? Assim, a gente tem uma infraestrutura de pagamentos instantâneos que quando você adiciona a camada de dados, né, da infraestrutura do Open Finance, é poderosíssimo. Tá? Então, eu entendo que a gente ainda vai ver mais avanços do Open Finance a partir da ponta de lança aqui com o Pix. Né? E aí nós estamos falando de Pix automático, várias outras... transferências inteligentes que já está rolando. O próprio Pix por aproximação, que também tá sendo operado ali em cima dos rails do Open Finance, com jornada sem redirecionamento, enfim, tudo aquelas camadas que a gente vê de simplificação e de interoperabilidade dentro de um ambiente financeiro, né? Então, esses foram elementos que ajudaram bastante, né? E assim, até o fato por mais que a gente ainda tenha um gap de conhecimento e se a gente parar para pensar, não é só um privilégio do Brasil, a gente está com um desconhecimento em relação a isso. No Reino Unido também, outras pesquisas, o pessoal também não entende tão claramente o que é, a que serve, Sim. né? Então, eu sempre falo, a gente sempre conversa nesse âmbito, né? Assim, poxa, é igual qualquer tecnologia ou habilitante, né? Assim, a energia elétrica, né? Assim, você está muito mais interessado no resultado final do que ela faz do que em tentar entender em detalhes como ela funciona, como ela funciona, né? Funcionando. Então, a gente está vendo já o mercado derivando casos de uso, né? Acho que tem a maturidade também do ponto de vista da gente ter cada vez mais um dado com menos erro ali na ponta, né? Cada vez menos percentual ali de problemas de conexão. Uma jornada mais fluida, né? Jornada fluida. Então, a gente está caminhando para isso. Mas eu entendo que esses foram alguns elementos. O próprio brasileiro perto de outros lugares do mundo, tecnologicamente, ele testa muito, ele bota a mão, ele é curioso, né? Isso se traduz até tanto do uso do smartphone que a gente tem, que é muito ativo e tudo mais. Então, são alguns dos elementos que eu entendo que ajudou, né? E fora os elementos basilares aqui de infraestrutura da coisa funcionar direitinho, que também foi um mérito de todo mundo que compõe esse ecossistema, ter trabalhado isso em conjunto e ter chegado no nível que a gente tem chegado de e você qualidade. Mencionou que no Reino Unido a proposta era um pouco mais direcionada para pessoas jurídicas, né? E no Brasil começou como pessoa física. Na verdade, ele achou mais caminho na pessoa jurídica. Assim, era dos dois, mas assim, os cases de pessoas jurídicas fizeram que a coisa avançasse bastante, né? Então,
as empresas usando isso para conciliar informação e tal. Então, isso acabou sendo uma rota. Aqui a gente ainda tem alguns desafios nesse aspecto, até para melhorar mais essas jornadas PJ. Mas, poxa, quando a gente pensa em pessoa física, é absurdo. Sim. Porque nos últimos números, se eu não estou me enganado, eram mais de 40 milhões de brasileiros já com consentimentos ativos no Open Finance, né? Sim, você sempre fica desatualizado esse número. Sempre vai subindo, vai sempre subindo. Eu acho que está quase 50 milhões já. Exato. Mas de pessoa física é pouco, né? 200 mil, 300 mil. Pessoa jurídica. Pessoa jurídica, desculpa. Pessoa jurídica é pouco, né? 200 mil, 300 mil pessoas, né? Sim. Qual que você acha que é o grande gargalo nisso, né? Você acha que os gestores financeiros ainda não enxergaram o valor no Open Finance para o dia a dia? O que a gente ouve tecnicamente é que a jornada ainda não está tão boa ainda. Ainda tem a questão, quando a gente tem consentimento, né, na base, uma coisa é você lidar com o consentimento de dados de uma pessoa, um indivíduo. Outra coisa é... Você, no seu celular, você está consentindo. Exato. Né? Outra é você ter mais pessoas para fazer um consentimento. Uma empresa tem 20 diretores, né? Quem que é o legítimo para dar o consentimento? É aqueles que respondem ali, né, assinam pela empresa. Então, a gente tem essa camada de desafio do ponto de vista de consentimento e tal. E existe ali um grupo específico lá de trabalho dentro do Open Finance para tratar em engajamento e ampliar o engajamento da pessoa jurídica. Né? E aí, se você transpõe isso para o Pix, também aliado para fazer pagamentos em lote e outras possibilidades interessantes. Então, até com toda essa discussão que a gente vê de ERP com banking, que pode ser muito potencializado por essa infra, então a gente já tem caminhos, a gente tem pistas, mas é uma questão de como deixar essa jornada melhor, mais concisa, enfim, com a qualidade de dados também que funcione. Né? Tá bom. E como é que é a rotina lá como conselheiro independente, né? São reuniões semanais, né? Sim, a gente tem uma rotina de reuniões às quintas-feiras, né? Que acontece no período da tarde. Então, hoje, né, sempre lidando com várias pautas aí que vão desde pautas estratégicas. Atualmente, nesse período de transição, alguns assuntos ainda que são de ordem de dia a dia ainda são passados para o conselho. Mas agora que já foi eleita uma CEO, né? A gente tem ali a Ana Carla como CEO, ela está trazendo uma equipe de diretores. Então, uma vez que a gente tem uma composição dessa equipe diretiva lá, aí algumas atividades que hoje ainda resvalam para o comitê, porque nasceu dessa forma, vai começar a ser passado para eles, né? Lidando mais desse operacional tático e o estratégico cada vez mais na mão do conselho. Né? E temos aí uma rotina também de deliberações do que não acontece no online, que são offline, e a gente faz isso por e-mail, uma vez entendido quais são os assuntos. Tem um assíncrono ali, né? Tem um assíncrono também para dar conta, né? Porque é muita coisa que acontece ali. Porque são muitos grupos de trabalho, né? Exato. Talvez agora vai ter uma reestruturação, né? Porque quando a estrutura definitiva, eu vi uma informação que a gente tem cerca de 1.000 pessoas envolvidas nos grupos de trabalho. Cara. Só na BFintech são mais de 200 pessoas. Então, é muito grande. Envolvendo assim, não a BFintech, né? A cadeira 2.3 anterior, né? Que foi a cadeira originária aí que a gente ocupa junto com a BCD. São 250 pessoas. Que são pessoas dos associados, né? São Exato. Funcionários dos associados que trabalham lá. Tem alguns com dedicação exclusiva. E é o que eu falo também, que são aqueles indivíduos que ajudaram a botar isso de pé. Muito desse esforço. A gente tem ali, obviamente, as diferentes camadas estratégicas e secretariado, enfim, as estruturas ali que trabalham para poder fazer isso funcionar, mas a gente não pode esquecer que para carregar o piano nesse dia a dia, tem muita gente, muitas vezes, numa função voluntária, tipo, uma plus do que ela já faz ali do trabalho dela, ainda mais quando a gente vai no contexto das startups, né, de fintechs, que é muito mais enxuto. Esse cara, às vezes, está tocando uma atividade dele cotidiana, ainda tem que lidar com isso. Né? As instituições maiores geralmente botam algumas pessoas dedicadas para essa função, mas quem está construindo isso é uma construção conjunta, cara, da sociedade, né? do ecossistema financeiro, e isso é muito bonito de ver que a gente conseguiu chegar nisso. E o BC, ele pauta ali o que ele entende que é importante para cumprir as agendas dele e passa isso para a estrutura Open Finance aqui, para a associação, que junto com seus membros arrumam formas de cumprir isso, de testar e de seguir adiante. Então, é um modelo muito, muito cooperativo, assim. Eu acho bem legal esse modelo. Sim, muito legal.
E o que você enxerga, assim, dos outros países? Sim. Principalmente os que ainda estão um pouco mais para trás, assim, sabe? Tem algum movimento crescente no mundo todo? Tem alguma região específica que está crescendo mais do que a outra? Legal. Ou isso é um tema que está muito restrito ao Brasil, Reino Unido, Austrália e... Não necessariamente. Assim, a gente tem um avanço hoje de... Você como estudioso, tá? Sim, Não... claro. que se aprofunda aí no global. Sem dúvida. Eu tenho minha parte de aula também, que eu não falei, né? Da USP, mas a gente acaba atualizando também, me atualiza também nessa frente. Mas, assim, antes disso, começar com o que a gente tem para a região, né? A gente tem alguns países como a Colômbia, olhando muito para isso, o Chile também, estão em passos um pouco mais para trás. O próprio México anunciou antes do Brasil, mas ainda está preso em algumas questões. Inclusive, que eu falo questões até técnicas mesmo, Sim. de você ter um turnover muito alto das pessoas que trabalham dentro dos reguladores, né? Aqui a gente tem um corpo técnico muito bom no Brasil e é uma carreira que o pessoal trabalha visando um longo prazo, e lá é um pouco diferente nesse aspecto. Então, assim, a gente tem os principais referências hoje. O Brasil se tornando referência, o Reino Unido ainda, mesmo com algumas dificuldades em tentar expandir o seu escopo. Mas eu vejo despontar 2 lugares, tá? A Arábia Saudita. Olha só. Tá? A Arábia Saudita está fazendo, e o dele chama, eles estão com o escopo de Open Banking mesmo. O SAMA, que é o regulador lá da Arábia Saudita, implementou diretrizes e eles estão em várias frentes. Eles querem ser, eu acho que talvez os Emirados fizeram, Dubai fez em se destacar e ser modernão e várias coisas. A Arábia Saudita está fazendo, tem aquela construção daquela cidade no meio do deserto, todo ali, né? Cheio de espelhada. The Line, né? The Line. Então, estão naquela linha, literalmente, de construir isso. Então, a Arábia Saudita tem feito movimentos nesse sentido. E assim, o que eu falo, toda nova implementação, ela bebe nas boas práticas de tudo que veio antes. Então, o próximo... Dos erros e acertos, exato. Né? O próximo sempre tem a chance de ser melhor. Obviamente que tem elementos políticos, de discussão, para que o modelo de governança seja aceito e o país converja nesse avanço. E também eu entendo, Diego, que diz muito respeito, reflete muito a agenda de inovação do país. A realidade do país. Em que ponto também. ele está nessa jornada de permitir inovação, fomentar essa inovação, competição no mercado. Países como o México que a gente está falando, ele tá mais, eu entendo que ele está mais para trás do Brasil do que nessas questões, entendeu? Enfim, mas voltando, Arábia Saudita. E o outro que vale muito a pena olhar é o pessoal dos Emirados Árabes Unidos. Eles têm um modelo, um framework chamado Al-Tariq, de Open Finance. Inclusive, eles têm um portal muito similar ao do Reino Unido, que foi a base do Brasil, né? O Brasil se inspirou muito naquele portal desenvolvedor lá, Sim. No Atlassian lá e tudo mais. E aí você consegue entrar lá e ver tudo que eles estão desenvolvendo de regulatório, de discussões técnicas. PDF, chega lá, baixa... Né? Assim como a gente fez muito aqui, na hora que estava implementando aqui no Brasil, ver todas as decisões e elementos técnicos que foram discutidos lá no Reino Unido para poder trazer para cá. Então, vale olhar também esse modelo chamado Al-Tariq lá, que é dos Emirados Árabes Unidos, que tem tudo para ser o mais avançado, só que aquela coisa, o modelo vai ser diferente em vários aspectos, o impacto, né? O Brasil é um país de 200 e tantos milhões de habitantes, enfim, e com várias desigualdades e uma linha de comando Sim. muito clara de um regulador que consegue... Emirados Árabes deve ter 15, 20 milhões de então, pessoas, né? Exato. Então, tem 10 vezes menor que... impactos diferentes quando a gente traz aí por tamanho e dinâmica de mercado, né? Entendi. Mas é importante olhar. Eu indicaria olhar esses modelos que são os mais recentes, né? Sim. E voltando para o Brasil... a gente muito se fala, né, sobre jornada sem redirecionamento, Pix por aproximação, Pix biometria. Qual que é o status atual? Assim? Primeiro, acho que até um passo atrás. O que é a jornada sem redirecionamento? Sim, sim. Eu sei que o nosso público é super sofisticado, mas é sempre legal chover no molhado, né, para fixar os conceitos. Uhum. E aonde estamos e aonde vamos chegar. Maravilha. E o que pode ser feito em cima disso, né? Principalmente. Com certeza. É uma camada importante. Toda vez que a gente tinha modelo sem a jornada de redirecionamento, quando você ia dar um consentimento, você era redirecionado para o app da instituição da onde você estava. Você dá o consentimento, trocou a tela, aí você confirma, volta a tela. Volta a tela. Essa é a jornada com redirecionamento. Exato. Né? A sem redirecionamento dá uma simplificada nesse processo. Então fica mais fluido. Né? Você já faz o aceite e o consentimento de uma vez só, né? Sem precisar ter essa troca que
que é uma fricção, né? E quanto menos fricção a gente tem, melhor. E em cima disso, né, vários use cases estão sendo trabalhados, né? Seja para poder você trabalhar... E aí foi feito esse caso de uso do Pix quando você faz por biometria, por aproximação, né? Onde você aprova aquilo ali e automaticamente já pode fazer um pagamento, assim como você tem a facilidade hoje de diferentes wallets, né? Que você faz isso embarcado. Você não precisa logar no banco, exato, internet banking, pegar a área Pix ali, né? Sim, sim. Então nós temos aí um ganho tremendo que deixa o Pix super competitivo em relação a essas outras alternativas, né? Então, assim, uma vez que a gente conseguiu, depois de muito teste e trabalho que teve dessas mais de 1.000 pessoas que estão envolvidas ali nos grupos para poder fazer isso acontecer, a gente foi lançado essa jornada sem redirecionamento no dia 28 de fevereiro. Foi agora há pouco, né? Recentemente, então já para o carnaval já estava funcionando. E é aquilo, né? A gente vai ver a partir daí uma movimentação, eventualmente, de instituições e tal, tentando comunicar isso, né? Eu não sei se o BC também fará algum movimento nesse sentido, mas uma coisa é que já estamos habilitados esse caso. E a partir daí a gente já tem um monte de outras possibilidades interessantes que podem ser acopladas, que facilitam a vida do consumidor, tirando fricção, né? Então, para mim, eu entendo, ainda mais quando a gente está falando de pagamentos, é fundamental que a gente tenha uma fricção reduzida e esse pagamento inteligente, com essa acoplando capacidade de dados com os trilhos do Pix, né, para que isso seja feito, é poderosíssimo. E é aí que eu entendo que a gente tem um grande vetor de crescimento para que a gente tenha mais consentimentos, mais pessoas usufruindo dessa energia elétrica que a gente fala na ponta, né? Do que tudo isso foi construído, mas o que isso de fato habilita e consegue permitir, impactando a vida do consumidor na ponta. É daí que a gente vai ver, né, um refino disso. E a jornada sem direcionamento é uma dessas peças que ajudam nesse refino. Né? Eu acho engraçado, talvez não é a palavra, assim, mas eu acho curioso. Porque se você voltar poucos anos atrás, assim, sabe? Você ia no restaurante do dia a dia lá, né? No Quilinho. Tinha vários QR Codes em cima, assim, né? Um do Mercado Pago, outro do PicPay, né? Aí, de repente, sumiram os QR Codes, eles aparecem já na maquininha, né? Exato. Mas a pessoa, quando ela vai fazer a transação, tá aquela fila, 10, 15 pessoas. Assim, a hora que chega a vez, quem vai no Pix, dá uma segurada, né? Porque quando você chega com a aproximação, você só encosta o celular, já vai pro próximo e tal, não sei o quê. É verdade. Então, agora a jornada vai ser meio que imperceptível da fila, né? Quem tá lá atrás, se a pessoa da frente tá pagando com o Pix, com cartão de crédito ou de débito. Você já corta aquela etapa do cara abrir o aplicativo e tal, botar ali para poder fazer a leitura, tal, pagar. E quer queira ou quer não, isso faz uma diferença na jornada. Isso aqui, como você falou, quando a gente pensa em fila de restaurante, é quando isso fica muito claro, né? Sim, com certeza. E Open Insurance, assim, eu sei que é outro bicho. Sim, né? sim. E também a CVM trouxe o Open Capital Markets. Exato, né? exato. Que também é outro bicho, né? Porque quando usa o termo Open, parece que é tudo a mesma coisa, né? Só muda o cenário. Mas não, são coisas distintas, muito diferentes, né? Sim. Você, assim, como uma pessoa que navega nesse universo, você acha que existirá no futuro um entrelaçamento entre esses três Opens do setor financeiro? Depois a gente pode entrar no Open Energy, Open qualquer coisa, né? Como que você acha que vai ser a convivência disso? Ou se já está funcionando ou não está funcionando esses outros dois que eu falei? Essa é uma meta, né? Assim, a gente tem que entender que a gente tem uma fragmentação... até do ponto de vista regulatório, em relação a tudo, que é um pouco da dificuldade que o Reino Unido está tendo quando ele pensa em transpor também, né? Você adicionar mais elementos, vai exponencializando a dificuldade quanto mais players você vai colocando, esses players também com suas estruturas de governança, enfim, dentro daquela, e sendo encaixados nesse grande, debaixo desse grande guarda-chuva, né? Então, assim, eu entendo que a gente tem um caminho a percorrer, é da intenção dos reguladores fazer isso, como você mesmo mencionou, né? Temos CVM para essa parte de capital markets e com sinalizações muito positivas do que eles chamam de PIX do investimento, para você poder fazer... Que é a portabilidade dos ativos. Portabilidade dos ativos custodiados de uma forma rápida, né, e tal.
o que vai dinamizar demais o setor. Mas, obviamente, uma vez isso, para encaixar com as outras, né, se a gente já tem as dificuldades próprias de cada Open aqui, né, quanto mais pontos de contato você cria, você vai amplificando essa dificuldade. Mas eu entendo que tem um alinhamento para que isso aconteça. Até no próprio Open Insurance, a gente também, falando de outro regulador, que é a SUSEP, né? Então, nós temos velocidades diferentes, mas claramente uma intenção de que tudo isso interopere no futuro. Né? Obviamente que se a gente chegar nesse nível, poxa, eu imagino o tanto de possibilidades interessantes que a gente vai ter. Porque são jornadas distintas também, né? A gente não pode colocar tudo no mesmo balaio, né? Exato. Porque na operação de seguros tem a figura do corretor, né? Sim. E aí você está digitalizando a jornada do corretor. Exato, né? Exato. E criou a figura do SPOC também. O SPOC, então a gente começa a ter também essas outras figuras que tentam dar uma digitalizada maior nessas relações. Mas, é igual eu falei, não é trivial. E quanto mais... E cada uma delas tem sua própria... O próprio OPIM, que a gente chama aqui, tem toda uma estrutura de governança com entrantes, com players tradicionais, tentando ali convergir em várias pautas. Sim. E muitas dessas têm pontos de contato com o mercado financeiro tradicional. Até porque as grandes instituições também têm as suas seguradoras, né? Sim. E alguns dados seguros também já estão nesse escopo também de dados compartilhados. Mas a gente tem aí um caminho para trilhar, para fazer tudo isso funcionar debaixo do mesmo... Eu enxergo mais o Open Finance do Banco Central como como é que chama? Um pilot fish ali, né? Que ele está indo na frente, né? O front runner, né? Está levando, empurrando, né? A fronteira ali do conhecimento nessa nova dinâmica, né? De finanças abertas, e que os outros dois reguladores vão tentando acompanhar, né? Vão vindo mas eu também gostaria que funcionasse mais como uma hélice do drone, né? Sim, Elas em harmonia, né? Fazendo todo esse movimento ir para frente. Porque eu entendo que o Open Finance ele ganhou relevância, velocidade, porque tem um personagem central ali que é o iniciador de transação de pagamento, né? Fez toda a diferença. Ele que movimenta tudo ali, né? No Open Capital Markets acho que ainda não tem uma previsão do iniciador de transação de investimento, né? Sim. Talvez no Open Insurance tem o corretor ali que atua mais ou menos como um iniciador, mas não na mesma dinâmica, né? Então, enquanto todos eles não casarem assim, vai ser difícil, né? Essa é uma das dificuldades aí que tem nesse processo. Né? Mas a jornada de crédito no Open Finance, né? A gente teve ali o anúncio, né, do EPOC, né, o encaminhamento de proposta de crédito. A gente teve até um ato normativo que regulou a existência do correspondente bancário digital. Sim. Mas deu uma estacionada, né? Sim. Mas, por outro lado, também tem a portabilidade, né, do crédito via Open Finance. Que é uma prioridade da agenda. O que você pode falar aí pra gente sobre o crédito no Open Finance? Maravilha. Ele já tem, assim, o crédito dentro do ambiente do Open Finance, né? Assim, a própria questão da utilização desses dados já vem ajudando na conversão de operações de crédito. Tem cases, inclusive, públicos ali do próprio Mercado Pago, que foi uma referência de uma instituição que está sabendo jogar esse jogo para fazer conversão de operações de crédito. A gente tem uma discussão agora para fazer a portabilidade desse crédito via infraestrutura do Open Finance. É uma né, em várias matérias já saiu aqui declarações do Banco Central dizendo que essa é uma agenda importante e que está sendo trabalhada. Né, essa é uma das discussões que a gente tem lá no âmbito do Conselho de como fazer isso acontecer e é pauta dos grupos técnicos, né, que estão sendo trabalhados. Eu acho que vai ser um ganho tremendo quando a gente começar a ver uma maior facilidade para que a gente tenha esse tipo de portabilidade, né? Eu acho que as mais diferentes portabilidades possíveis dentro do mercado financeiro poder acontecer de uma forma rápida e fácil, é ótimo, porque a gente está tirando fricção e a gente está dinamizando um processo de escolha do consumidor em cima daquela alternativa que faz mais sentido para ele e que isso aconteça de forma rápida e aí a gente gira também a economia muito mais, né? Sim. Cara? E no seu achismo, tá? Porque a gente não tem nenhuma suspeita. Você acha que o EPOC ele vai voltar à discussão em algum momento? Ou ele vai perder o objeto? Olha, eu tive refletindo a respeito disso um tempo atrás. Assim, eu acho que a gente pausou essa discussão lá atrás, até porque ela não se encaixava, acho que tinha outras prioridades para serem resolvidas.
mas eu não me estranharia se esse fosse um assunto que voltasse lá na frente, né? Obviamente, quando esse assunto voltar e temáticas como a portabilidade de crédito estiverem bem resolvidas, isso dá uma outra... um frescor de novo para essa discussão, né? Mas eu não vejo isso acontecendo no curto prazo, não. Acho que esse tem sido mesmo o foco. Eu acho que vai ficar um pouco mais para frente, né? Verdade. Exatamente, porque se já tem uma discussão de portabilidade via Open Finance, exato, vamos fazer isso aqui funcionar primeiro, Sim. ver a adesão, né? Dos usuários a esse novo framework para depois discutir, né? Essa é a visão que eu consigo ter, assim, de pragmática em relação a como fazer algo nesse sentido, mas que seja mais fácil, entre aspas, e mais rápido de resolver. Né? Sim. Mas assim, a gente não pode sair dessa conversa sem trazer os assuntos da moda. Qual que é, na sua visão, a convergência do inteligência artificial com Open Finance? Você acha que vai ser um ambiente amistoso, fértil para o funcionamento das inteligências artificiais, dos agentes de inteligência artificial com os dados do Open Finance? Ou a gente ainda está um pouco distante disso? Olha, sem dúvida, assim, a velocidade com que tudo relacionado a IA está acontecendo, né, no mercado, cara, assim, tá superando a previsão de muita gente, né? Até o Campos Neto, antes, né, dele deixar o cargo, ele já vislumbrava também essa possibilidade da IA ser um elemento que, assim, a base para a IA é o dado, né? Então, uma vez que a gente tem isso bem acoplado, a gente pode ter uma espécie de consultor financeiro inteligente. Acho que tem instituições que falaram de alguma forma até publicamente, até o Nubank recentemente querendo ser um banco AI first e tudo mais. Sim. Então, a gente vê um avanço dessa discussão, a revelia de todo o resto da discussão, porque está acontecendo um avanço de IA nos mais diferentes setores. Obviamente, quando ele cai dentro do ambiente financeiro, tem toda uma questão de governança de IA, então é uma conversa também que eu tenho me envolvido bastante. A gente tem frameworks lá fora, a gente vê países como a China, por exemplo, regulando isso de uma forma vertical. Mesmo? Olha só, sabe, preciso estudar pauta, isso. Cara, assim, até dados sintéticos, IA generativa especificamente, então ela está indo especificamente em cada, destrinchando mesmo a temática, enquanto a União Europeia, por exemplo, já pega uma postura mais horizontal, né, com uma linha mestra que perpassa aí, criando meio que as bases do que a gente fala de governança nesse assunto, e os reguladores entrando para fazer o drill down, né. No Brasil também é a mesma coisa, né, algumas conversas recentes que eu tive com o regulador também, isso está no radar, né? Isso precisa ser feito. Obviamente que a preocupação sempre é como não restringir excessivamente, que não permita a inovação. Mas a gente tem hoje desde modelos de normativas, né, de standard técnicos, né? A ISO tem feito um trabalho assim, a gente tem frameworks e recomendações que não é uma regulamentação, que é no meio do caminho, né? E aí a gente tem OECD, a gente tem NIST, que propõe alguns modelos, e aí a gente tem um extremo que é regulação. Então a gente tem, numa ponta, regulamentação mesmo, que está sendo trabalhada. Tem uma lei que está sendo debatida no Congresso. Exato. Né? Aí tem o meio do caminho que é frameworks e recomendações, e aí OECD, NIST, esses players, e tem standards técnicos, que aí é ISO e tudo mais. Então, que aí é mais no detalhe, mais granular, mas obviamente tentando harmonizar com frameworks, recomendações e regulamentações. Enfim, mas está tudo muito rápido, né? Muito rápido. Né? E obviamente eu entendo que isso vai ser um game changer à medida que vai ser incorporado pelo mercado e o regulador também começa a lidar, tendo certeza de que a gente, né, tentando prevenir que a gente não tenha questões como bias, né, como tendências, vieses dentro de modelos de crédito que utilizam IA, por exemplo, e situações diversas em qual a gente possa usar essa tecnologia e ela pode gerar uma alucinação ou algum outro problema que não era algo que o mercado precisava se preocupar, porque não era um problema que existia. Agora é um problema que existe e ele precisa ser endereçado dentro desses modelos regulatórios, né? Não, muito bom, cara. Eu acho que a hora que esse dia chegar, vai ser assim, a gente vai olhar para trás e falar assim, nossa, cara, quanta coisa aconteceu pra gente chegar aqui, né? Mas o legal é que a gente tem tudo que a gente construiu como base fundacional, né, principalmente em infraestrutura, vai facilitar muito esse processo, entendeu? Então, eu vejo que é uma construção mesmo, né? Que está sendo feita e muito bem feita, diga-se de passagem, pelo regulador junto com os agentes de mercado, né? Sim, com certeza. Porque já tem uma convergência natural ali, né?
do Pix com o Open Finance, Sim. né? Agora eles já estão 100% interconectados, né? Tem até algumas funcionalidades do Pix que só vão funcionar no Open Finance. Exato, né? exato. Então já tem um pouco disso. Você acha que já foi falado publicamente, né? Pelo menos nas manifestações públicas do Roberto Campos à época, que ele tinha o desejo de integrar as 3 plataformas, e a terceira seria o Drex, né? Sim. Você acha que a gente está muito distante desse cenário ou pode ser que aconteça muito em breve? Olha, ou são bichos muito diferentes não, no final se cruzam? não, eles se cruzam sim. É tudo a gente está dando celeridade para o processo. A gente está, principalmente quando a gente está falando da infraestrutura do Drex, a gente muda várias premissas em termos de liquidação. Aqui, como diz, a cozinha das instituições, né? Isso de uma forma nativa, porque está sendo colocado pelo regulador, muda assim, bastante. Então, assim, eu acho que a gente tem avanços para poder acontecer nessa frente e tudo pode se juntar, né? Obviamente que a gente está numa fase ainda, quando a gente pensa, quando a gente vê o Drex, sendo resolvidos elementos específicos, né? De questão de privacidade ali entre a instituição e escalabilidade. Então, tem todos esses desafios, né? Né, espero que a gente também não seja aí impactado por nenhuma pauta, que acho que existem também algumas conversas ali pouco informadas do ponto de vista até de congresso, discutindo essa pauta, que eu acho que é de importância da sociedade, mas eu acho que não pode também, a gente tem que olhar muito pragmaticamente os benefícios, tudo está sendo feito e desenvolvido em relação a isso. E, né, a despeito do que a gente viu nos Estados Unidos, que teve um banimento de stablecoin, de CBDCs ali, né, tentando fomentar stablecoins, acho que o projeto do Drex ele é bem mais amplo do que isso. Né? Não, exatamente. Então, ele é uma plataforma, não é uma moeda digital. Né? Então, espero que a gente... Claro que tem um pedacinho ali que fala, né, que é sim, tokenização do real na sua versão digital, mas é muito mais do que isso. Então, assim, superado esses desafios, o Drex, de fato, vindo ao mercado, acho que a forma como isso vai integrar os outros diferentes componentes que a gente já tem no mercado vai acontecer de uma forma até rápida. Assim. Tem vários players que estão ativamente dedicados a isso. Né? Sim, não, com certeza. Assim, eu acho que o Drex ele vai ser essencial para trazer o Open Capital Markets para o jogo. Também, sem dúvida. Entendeu? É verdade. Porque tem a questão que o Drex ele vai ser uma plataforma onde você vai poder tokenizar títulos públicos, moeda eletrônica, depósitos bancários e valores imobiliários. Exato. Né? É o que está previsto ali. E aí você atrai a competência da CVM para isso. Né? Uhum. E tokenização de ativos é uma palavra do hot topic agora que está sendo debatido no âmbito do mercado de capitais. Aí sim eu acho que o jogo vai acontecer. Sem dúvida. Não, legal, cara. Mas assim, vamos partir agora para uma conversa mais pessoal. Até para as pessoas conhecerem assim os seus gostos, né? O que você faz no dia a dia. Primeiro momento jabá. Sim, sim. Pode falar dos seus livros aí, cara. Sem conta dúvida. um pouco dos seus livros aí e fala para as pessoas aí onde eles podem encontrar essa literatura. Bacana. Não, eu tenho 3 livros publicados. Eu tenho o primeiro, que foi o Fenômeno Fintech, esse saiu em 2020. Então tem algumas coisas, inclusive, que precisam ser atualizadas. Já é vintage. Já é vintage. Ainda mais na velocidade que a gente vive aqui no mercado financeiro, já é vintage, né? É bem isso. Depois teve o Fenômeno Fintech era muito... como não tinha nenhuma obra naquele momento que contasse um pouco do que a gente viveu de processo e que também que explicasse o que é a inovação financeira e fintech especificamente, né? A terminologia. E vim narrando histórias, inclusive a SMU tá lá na história do livro. Vocês estão nos anais aí da história. Lá. Então, SMU é minha fintech, tá, gente? Então a gente tem aí toda uma construção em cima esse pilar do que é o tema, né? Então, de 2020 a gente está pensando em fazer uma atualização, mas por enquanto tem essa versão. Saiu pela Alta Books, que é uma editora que lança, inclusive, outros livros, como Pai Rico, Pai Pobre, Business Model Canvas, alguns que livros. legal. Eles traduzem muito livro de fora, né? Mas, enfim, tá pela Alta Books. O próximo livro que eu lancei foi em 2022 pela editora Gente, chamado A Nova Lógica Financeira. A Nova Lógica Financeira, ela já dá uma outra camada, que é bem falar desse mundo do Embedded Finance, né? E como que as linhas que separam o mercado financeiro dos demais estão cada vez mais tênues e o que tem sido feito em termos de contextualidade, utilização de dados também, então acaba falando de Open Finance e tudo mais. Só um parênteses, o Embedded Finance ainda é um assunto que está sendo debatido no mercado? Ou Sim. ele passou a ser algo tão natural que ninguém mais fala? Ele ainda é falado, até porque tem muitas formas de fazer um Embedded diferente, cara. Assim, acho que as pessoas estão muito
convencionaram a pensar o Embedded Finance simplesmente você tem mais uma conta digital de uma varejista. E não é bem isso. Tem muita coisa, tem o crédito que você pode acoplar na jornada. É muito mais, e aí no livro eu descrevo isso, assim, é muito mais como você pega produtos financeiros e encaixa em jornadas das empresas. Né? E tem vários cases, desde você de seguro de zona azul, que você bota que acoplado num zona azul, né, para poder segurar itens dentro de um carro, há várias outras, não só produtos de crédito, mas produtos também de seguro e outros que podem ser encaixados. É muito mais sobre isso, esse exercício das empresas nesse sentido, e entender que o mercado financeiro ficou mais amplo, tá? Para além de bancos e fintechs. O mais recente é a era da criptoeconomia, que é de 2023, finalzinho de 2023. Muito mais falando sobre cripto e blockchain na parte de infra e como isso mexe o mercado, do que falar qualquer coisa em relação à oscilação, sobe e desce de preço ou coisas do gênero. É mais olhando para a cozinha mesmo e como o mercado está adaptando isso. E o próximo agora, que é uma colaboração, que é um livro gringo, que vai sair agora em maio, chama Branch Tomorrow. Essa é novidade, hein? É novidade. Do Brett King, na verdade, que é o escritor. Eu entro como... o Brett King ele é autor internacional, e aí ele lançou o Branch Tomorrow, onde eu sou um dos contribuidores lá, um dos coautores do livro, junto com outros players de mercado. E o Branch Tomorrow é basicamente para poder contar como que a gente teve essa virada de chave em relação a branches, né, sobre agências bancárias. Né, e uma das coisas que o livro coloca é que em 2015 foi o ápice do número de agências bancárias que a gente viu no mundo. E daí para frente foi só diminuindo isso, foi só para trás, como diria. E aí contam algumas especificidades de cada região, como esse processo tem acontecido e aponta alguns rumos para o que a gente vai ver de futuro. Né? Enfim, aí essa obra sai em maio com lançamento internacional. E, enfim, chamo vocês também todos para lerem essa obra. Manda o link do evento aí pra gente que quer estar no lançamento lá também. Boa. Então vai ser interessante essa. E, bom, e falando de outras vertentes, também sou professor no curso de MBA da USP Exalc. Então, quem é meu aluno ou está assistindo ou que venha a ser aluno do MBA da USP Exalc, seja de controladoria, de negócios digitais e outros, eu dou sempre essa cadeira de inovação financeira. E tem meu podcast, o Fintech Talks Podcast. E, por fim, minha consultoria, que é a Spirale, onde eu lido também com corporações em relação a temas de inovação financeira e afins. Então, legal. Estamos aí tentando desdobrar nessas frentes. E vou tentar tirar umas dicas de você, então. Dica de evento. Assim, além do FinTouch, o evento da BFintex, que já foi lançado, será no dia 23 de setembro. Ingressos à venda, acompanhe nas redes sociais, faça parte do nosso evento. Um evento que você recomenda assim pra galera, pode ser no Brasil, pode ser de fora, pode ser 2-3 eventos também. Legal, bom, aqui no local tem FinTouch, de vocês, que é um evento já tradicional. Já pode falar o Febrabantec também, tá? Eu tô elencando. Isso. Tem o Febrabantec também, que também tem tem diferentes palcos, então eles falam de inovação financeira, inclusive eu nos últimos anos tenho sido curador do palco de FinTech, especificamente deles. Aqui no Brasil. Cara, vamos para fora. Tem eventos no México que você foi agora, do Fintech México. Os eventos da Finovista também são interessantes. Tem um que acontece também em Miami, que é o Fintech Américas. Vai ser mês que vem, acho. Semana que vem. Isso. Não sei quando vai no ar aqui, mas é 18 de março que tá lá. Isso. São 3 dias de evento. A comunidade hispânica se encontra muito lá no evento que é em Miami, né? O Fintech Américas. E tem o Money 2020, que também já fui algumas vezes com você, sim, né? Já acho que 2-3 vezes já. De consecutivas ali, que é o evento que acontece lá, porque tem várias edições também, mas a edição que eu frequento é a de Las Vegas, que é o evento principal deles, geralmente em outubro, e que também movimenta bastante, tem vários tipos de atores ali do mercado de inovação financeira, e dá para fechar bons negócios lá e ter uma discussão legal. Boa. Então são basicamente esses assim que eu recomendo e assim... muitos meetups. Acho que cada vez mais a gente tem visto isso acontecer, né? Tem até o FinTopics aí que vocês sempre fazem. Então, não só esperar os grandes eventos ir, mas sempre quando você puder se envolver em eventos menores, mas também que conseguem ter uma pauta bem específica, é importante. Legal.
E o que você tá assistindo de série aí? Só pra... Cara, tem... Não precisa ser financeiro. O que você... legal trazer assunto assim aleatório. Não, né, é bom, mas assim... De série, de filme, o que você chamou a atenção série eu tô vendo ultimamente? duas, cara. Assim, eu acabei de ver o Paradise, que tá na Disney Plus, recentemente, né? Uma trama interessante aí, distópica. É bom, o tema distopia me agrada. E tem o Severance, né? Que é o Ruptura, que é pela Apple Plus, Apple TV, e na verdade ela é bem interessante também, muito uma pegada cerebral ali e... eu não vou falar muito para não dar spoiler, tá? Mas tem a ver com o mundo corporativo e sobre a pessoa ter... pessoas serem divididas em dois ambientes, né? De vida pessoal versus vida profissional. Mas tem mistério, muito bem produzida também. Então, assim, são as que eu tenho acompanhado recentemente, assim, que eu recomendo também fortemente. Não dá pra assistir muita série, né, cara? Porque a série também tem aquele compromisso. Eu vejo você precisa ter uma dedicação. House of the Dragon, lá do Game of Thrones, do mundo do Game of Thrones. Mas essas daí também, assim, a da HBO estão tendo um intervalo um hiato de 2 anos para poder sair episódio novo. Então a gente fica aí. Enquanto isso. Aí eles não ajudam, né? A gente vai, mas eu gosto muito de ficção científica de uma forma geral. E coisas de época. São duas coisas. Passado e uma última dica também, recomendação: um livro que você tenha lido, que você gostou. Não precisa ser um último livro, um livro que bacana, assim, pra galera tentar, sei lá, se identificar um pouco com você. Boa. Eu tenho lido de uma forma mais ampla, tem a Tríade do Tempo, que é do Christian Barbosa. Eu fui correr atrás de tentar otimizar meus sistemas e minhas rotinas. Eu acho que é um livro interessante nesse sentido. Tem a 48 Leis do Poder também, que é outro livro que eu tô lendo ultimamente. Muito mais no sentido de diretrizes de... como lidar em sociedade. Tem várias dicas atemporais ali que vão desde Maquiavel a... Enfim. Então é muito saber lidar com esses ambientes onde a gente circula. E tudo na vida é uma questão de poder e você está em ciclo de poder, seja na relação com seu chefe, seja entre outras pessoas. Então ele é um livro que é um manualzinho interessante para a gente abrir a mente em relação a coisas que estão tão do nosso dia a dia que a gente já precisa aprender a direcionar e coordenar melhor. Mas são mais nesses aí. Esses são duas literaturas recentes que eu estou tendo. Preciso ler mais ficção, porque a gente fica tão A gente fica muito preso, né? Eu tô fazendo isso, eu tô lendo um livro que não tem nada a ver com e é bom, cara, porque isso ajuda você também a fazer conexões não óbvias com a sua cabeça. E fora que te deixa com um repertório mais amplo também. Sim. Né? Eu vou muito a Brasília, né? Por causa da agenda. E aí eu me deparei com um livro que eu tô lendo agora que chama O Cara da Plebe. Que é o eu esqueci o nome dele. Philip Seabra. Ele é um dos guitarristas, tal, não sei o quê. E ele conta a história da Plebe Hood. Aquela banda originária de Brasília. Sim. Só que ele passa um pano de fundo Brasília dos anos 80, 70, 80. Isso é muito assim. legal, cara. Eu fico fascinado, cara. Porque às vezes eu tô andando de Uber lá em Brasília, indo pras reuniões e... Você ressignifica os lugares que você tá passando. Exato. Né? Assim, ele fala os endereços, as quadras, os blocos lá de Brasília. Eu falo, isso daqui eu li no livro. Isso é muito legal. É legal você sair um pouco... Além de você tá na sua rotina, mas ao mesmo tempo você... Quando tá na sua zona de interesse, igual você que é um cara muito ligado à música, rock e tal, isso é muito legal. Então, biografias também eu gosto em função disso, assim. Sim. Conhecer a história de pessoas emblemáticas, né? Então isso é algo que me atrai também, cara. Não, legal. Pô, a gente fugiu da pauta aqui, mas... mas é bom, né? Mas é bom, né? Torna um pouco mais... A gente já tá chegando no nosso fim aqui, cara. Como é que as pessoas te acham aí nas redes sociais? Onde você tá dedicando mais tempo e esforço? Beleza. No conteúdo digital. Eu tô no LinkedIn, né? Então você procura Bruno Diniz ali, deve me achar. Enfim, e também no Instagram. Mas muito no YouTube. Né? No YouTube eu tenho o meu canal mesmo, onde eu falo sobre inovação financeira. Ele está pausado aí durante os últimos 1 mês e meio. Estamos voltando em um formato um pouco diferente. E o Fintech Talks, que segue todas as quintas-feiras às 19 horas tem episódio novo e durante os outros dias da semana tem cortes. E alguns dias, terças-feiras, tem séries especiais que aparecem ali. Então, recomendo você a assistir e acompanhar. Mas onde eu mais gasto meu tempo mesmo é no LinkedIn, até porque a rede ela é mais versátil. Sim. Em termos do áudio, de vídeo e texto e links. Então, ela mais
funciona E é mais. uma ferramenta de trabalho que a gente faz também. Né? Sem dúvida. Eu acho ela que entrega conteúdo para quem você quer impactar e ao mesmo tempo ser impactado por pessoas que você Sim. admira no ambiente profissional. Sem dúvida. Cara, muito obrigado. Obrigado a você, meu cara. Eu espero que a gente tenha mais oportunidade de você vir aqui. Esteja sempre próximo da BFintex. A BFintex gosta muito do seu trabalho. A gente admira muito tudo que você faz. Vice-versa. E você continue acompanhando o nosso Fintech Fusion, podcast da BFintex. Nos siga nas redes sociais também. Estamos no Instagram, TikTok, YouTube, bababá. E não se esqueçam do nosso evento, FinTouch 2025. Já está com a data 23 de setembro. Muito bom. Valeu, Brunão. Obrigado, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.